Fala galera, belezinha? Tudo certo com vocês aí? Vamos lá, mais uma aulinha aí para nossa semana do inventário florestal. Bom galera, na primeira aula eu falei para vocês e mostrei como se calcula a área basal, tá? Para inventário florístico florestal. A segunda aulinha a gente aprendeu ali a como calcular o volume metro cúbico e volume estéreo com fator de correção, beleza? Aí conforme eu prometi, essa terceira aula a gente vai aprender a fazer a cubagem de lenha e de tora, tá? Por que fazer cubagem de lenha e tora? Porque além das atividades, né, que a gente tem para fazer os projetos de supressão de vegetação ou inventário florestal para corte de vegetação, a gente como consultor ambiental também surgem trabalhos de acompanhamento, tá? Da supressão de vegetação e também na confecção de um relatório final da supressão executada. Por isso que é importante a gente saber e fazer cubagem de lenha, tá? Seja de tora ou seja de lenha enleirada, que a gente chama, que eu vou mostrar agora o que é, porque no final a gente tem que pegar essa cubagem, esse metro cúbico todo de lenha estéreis e fazer um relatório final de execução. Beleza? Então hoje a gente vai aprender a fazer cubagem de lenha e tora. Então papel e caneta na mão aí e vamos lá, pessoal. Então vou apresentar para vocês aqui uma coisa bem básica e simples, tá? Essa aqui é a nossa cubagem de lenha, tá? Que a gente tem que fazer. Bom, a gente tem uma pilha de lenha aqui, eu peguei como exemplo da internet, certo? Deixa eu botar uma corzinha pra gente aqui, pra mim poder mostrar pra vocês uma coisa. Bom, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para fazer o volume de lenha deste tipo de pilha de lenha aqui, certo? A gente tem duas maneiras de fazer empilhamento de lenha, de fazer o corte de lenha. Uma maneira é essa aqui, que o pessoal costuma fazer bastante. Normalmente ela é cortada em 1 metro de profundidade, certo? 1 metro de profundidade é isso aqui. Essa é a profundidade dela. E também a gente tem a cubagem ou o corte de lenha com toras, certo? Onde você vai deixar elas em toras maiores, normalmente de 7, 6, 7 até 8 metros, porque depois ela vai ser aproveitada para algum fim econômico. Por isso que é deixado em tora. Pode ser levado para serraria, para qualquer outro lugar, beleza? Então a gente tem essas duas maneiras aí e a gente vai encontrar em campo para poder estar empilhando essa lenha. Então vamos aqui na nossa planilhinha de novo. Então a fórmula básica para a gente fazer o nosso cálculo aqui de lenha, quantos cúbicos de lenha tem aqui, é a altura, certo? A gente vai pegar a altura daqui, dessa pilha de lenha, com uma fita métrica e a gente vai medir do chão até a base da lenha aqui, vai ver quantos metros tem, certo? Hipoteticamente, para a gente fazer a conta aqui, eu coloquei que a gente vai ter aqui 1,75 metros de altura, beleza? Essa é a altura nossa. Aí a gente vai ter que medir depois o comprimento. O comprimento, deixa eu botar uma outra corzinha aqui pra gente não se confundir, é daqui até o outro lado que a pilha tem. Então esse vai ser o comprimento da nossa pilha de lenha, que eu botei aqui hipoteticamente 2,5 metros de comprimento. Perfeito? A terceira variante que a gente tem é a profundidade. A profundidade foi aquela que eu já citei aqui. Então, que é aqui até aqui, que é normalmente 1 metro. Eu justamente coloquei 1 metro. Então, cálculo simples, substituição aqui de dados, é bem simples de fazer esse cálculo, certo? Então, a gente vai ter aqui bem básico, para a gente saber o que a gente está fazendo. A gente vai ter, então, um volume de lenha que a gente substituiu ali 1,75,
Desculpa. Vamos voltar aqui. 1,75 vezes o nosso comprimento, que é 2,5, vezes a nossa profundidade de 1 metro, tá? Então, a gente ficou 1,75 de altura. 1,75 de altura. 2,5 de comprimento. E profundidade 1 metro, certo? Da nossa pilha de lenha. Então, fazendo um cálculo básico, a nossa pilha de lenha ela vai ter 4,73 metros cúbicos. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa cubagem da nossa pilha de lenha. Essa pilha de lenha aqui. Ela vai ter 4,73 metros cúbicos. Certo? Acho que aqui não ficou dúvida, né? É bem tranquilo para fazer. Essa aqui é a mais fácil que a gente tem para fazer. Agora, galera, a tora, que é para medir o buraco um pouquinho mais embaixo, beleza? Essa aqui a fórmula é um pouquinho mais complexa. Vamos lá para ela. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Cubagem de tora, perfeito? Essa aqui a gente tem a fórmula um pouco diferente. A nossa fórmula aqui é com base fechou. Essa fórmula aqui ela é com base no volume também, só que a gente vai usar o valor de π, a gente vai usar um diâmetro médio elevado na potência dividido por 4, essa é a fórmula, vezes o comprimento da tora, certo? Então vamos começar por aqui, ó, pelo diâmetro médio, tá? O que é o diâmetro médio? A gente vai pegar essa circunferência aqui dessa tora e aqui na ponta. Essa aqui é a base e essa aqui é a extremidade da ponta. Então a gente vai tirar uma circunferência aqui e uma circunferência aqui de diâmetro, certo? E novamente, hipoteticamente, para a gente conseguir fazer aqui o nosso cálculo, eu coloquei ali a seguinte colinha, perfeito? Deixa eu botar aqui uma outra corzinha de novo pra gente, vou botar um rosinha aqui que eu acho que vai dar pra gente ver. Perfeito. Então eu coloquei aqui que a nossa base ela vai ter 42 centímetros aqui e a nosso ápice do tronco aqui ele vai ter 32 centímetros, certo? Então essa aqui é a circunferência do ápice, essa aqui é da base. A gente vai somar esses dois e vai tirar uma média, tá? Então a gente vai somar as duas e vai tirar uma média. Então somando 32 mais 42 divididos, a gente vai somar aqui 32 mais 42 divididos por 2, que é a média que a gente vai ter uma média de 58 centímetros. Só porque assim, tá em centímetros, a gente tem que ter isso aqui em metros, tá? Porque depois a gente vai ter metro cúbico e não centímetro cúbico, certo? A gente vai ter metro cúbico, então a gente vai dividir isso aqui ainda por 100. Porque a gente quer metro cúbico, então o nosso valor aqui vai ser 0,58 metros, certo? Então 0,58 metros é a nosso diâmetro médio para nós substituir na nossa fórmula aqui, correto? Beleza? Vamos lá para mais um passo. Depois da gente ter aqui a nossa base aqui e o nosso ápice, a gente vai pegar aqui e vai fazer a medição do comprimento dessa nossa tora. A gente vai ver qual o comprimento dela. Tem que botar um azul, senão vocês não vão conseguir ver aqui o comprimento daqui até aqui, certo? Como eu falei, ela vai variar de 6,7 até 8 metros. Aqui, hipoteticamente, para a gente fazer o nosso cálculo, eu coloquei a nossa tora aqui com 6,6 metros.
Eu tô olhando aqui embaixo, galera, porque eu já fiz uma colinha aqui, ó. Porque senão, tava calculando aqui, nós ia demorar 10 dias aqui nessa aulinha. Então, 6,6 metros é o nosso comprimento de tora, beleza? E o π, que é o que a gente precisa substituir, que a gente sempre usa esse cara aqui nas fórmulas, que é o 3,1416. Se vocês já estão cansados de ver na graduação qual o valor de π, beleza? Então tá, vou fechar isso aqui de novo, porque a gente já tem essa rabiscaiada toda. Vou abrir um outro slide aqui, a gente vai copiar esses dados daqui e vai jogar lá embaixo para a gente fazer a nossa fórmula, certo? Então vamos lá, vamos substituir aqui para ficar mais fácil para a gente ver. A gente tem o nosso, então, o volume vai ser o π, a fórmula, 3,1416 vezes, vamos botar aqui o nosso diâmetro médio. O nosso diâmetro médio que a gente achou foi 0,58 elevado na potência dividido por 4 vezes o comprimento da nossa tora, que foi 6,6, certo? Aí a gente vamos fazer um cálculo aqui bem rápido. Então eu vou fazer já as substituições do que eu já fiz aqui, principalmente eu aconselho vocês a começarem por aqui, tá? Que é onde a gente começa do básico ali para fazer os cálculos, certo? Então a gente vai ter 3,1416 vezes 0,58 na potência, aqui vai dar 0,16. 0,16 dividido por 4, a gente vai ter aqui 0,0841 vezes 6,6, beleza? Então o nosso volume metro cúbico aqui da nossa tora de lenha, ela vai ser 1,74 metros cúbicos. Perfeito? Tá vendo por que não é tão fácil assim a gente chegar e se jogar a fazer alguma coisa sem dar uma estudadinha antes, certo? Então esse aqui é o volume da nossa tora de lenha, tá? Isso aqui já fecha o nosso esquema. Isso aqui vocês vão fazer para todas as lenhas que tiverem em campo, tá? Seja tora, seja ou aquela forma de enleiramento ali. Perfeito? Então eu vou fechar aqui de novo e só para recapitular. A gente tem, para calcular esse volume de lenha aqui, isso aqui a gente chama de lenha enleirada, tá? Ela está enleirada aqui, tá dispersa dessa maneira aqui, porque ela está enleirada, por isso que está assim. Quando é dessa maneira aqui, a gente só calcula o volume, né? Altura, comprimento e profundidade. Altura vezes comprimento vezes profundidade, tu vai ter o teu volume. Fechou? E para tora, a nossa fórmula é um pouquinho mais complexa. Aí para tora a gente vai ter π vezes o diâmetro médio elevado na potência dividido por 4 vezes o comprimento da tora. Matou a charada. Galera, era isso que eu tinha para explicar aqui com relação às toras e cubagem de lenha, de enleiramento. Agradeço vocês aí por ter olhado a aula. Compartilhem, tá, com a galera. Dê um like aí no videozinho, compartilha para quem quiser.